quinta-feira, 17 de julho de 2014. Passageiros no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, preparam-se para embarcar no voo 17 da Malaysia Airlines, com destino a Kuala Lumpur. Um pouco antes da decolagem, um dos ocupantes tira uma fotografia do avião e a publica no Facebook, dizendo que se ele desaparecesse, era assim como ele se parecia. A postagem é uma brincadeira em referência a um outro voo da própria Malaysia Airlines com exatamente o mesmo modelo de avião que havia desaparecido alguns meses antes sobre o Oceano Índico. 239 pessoas a bordo da aeronave presumidamente morreram na ocasião. O voo leva 283 passageiros, a maioria sendo turistas europeus que estão de viagem para o Sudeste Asiático e a Oceania. A Malásia é um ponto de conexão bem popular para países como Indonésia, Tailândia e Austrália. Além deles, 15 membros da tripulação também estão presentes na viagem. A aeronave é um Boeing 777-200ER, um dos aviões mais econômicos e seguros do mundo. Após o embarque ser realizado, o voo 17 se encaminha para decolar de Amsterdã às 12 horas e 31 minutos. Duas horas e 30 minutos após a decolagem, o avião está sobrevoando a Ucrânia, a uma altitude de 33 mil pés. No momento, o voo está sendo guiado pelo controle de tráfego aéreo da Dnipro, mas em breve ele será passado para controladores na Rússia. Próximo a essa região, há conflitos armados entre esses dois países, relacionados mais a interesses políticos. A Ucrânia passava por uma forte crise e o seu presidente tinha recentemente sido retirado do cargo à força. Separatistas das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, apoiadas pela Rússia, dominavam o oeste do país, onde acontecia a guerra, e por onde o MH17 passava. Mesmo com toda essa confusão, os controladores dos dois lados continuavam cooperando para manter a aviação comercial funcionando sem problemas. Por causa de uma tempestade à frente, os pilotos do 777 perguntam aos controladores se é possível fazer um desvio de rota 20 milhas náuticas ao norte, e o pedido é aprovado. Minutos depois, a tripulação faz outro pedido, dessa vez para subir para o nível de voo 340, 1000 pés acima do que o avião voava. No entanto, o espaço aéreo hoje está muito lotado e os controladores não podem aprovar a requisição. Algum tempo depois, o ATC na Ucrânia recebe permissão do espaço aéreo russo para transferir o Malaysian 17. Os controladores ucranianos então procedem para dizer aos pilotos para eles fazerem contato com o outro país. Malaysian 17, após o ponto Romeo November Delta, espere direcionamento para Chikna. Malaysian 17, você me escuta? Malaysian 17, radar de Dnipro. O ATC da Ucrânia perde contato com o Malaysian 17, que também some da sua tela de radar. 2 minutos após o último contato com o avião, ele decide perguntar diretamente ao controle de Rostov se eles tinham o 777 no seu transponder e a resposta é negativa. No entanto, fazendeiros perto da região onde o MH17 desapareceu sim que podem observar diversos pedaços de aeronave caindo do céu. O voo 17 da Malaysia Airlines cai em uma zona rural perto da pequena cidade de Grabava, a mais ou menos 50 km da borda entre Rússia e Ucrânia. Além de mais de 10 km de queda, o avião também explode quando atinge o solo e é evidente que todos os seus 298 ocupantes estão mortos. Esse é o acidente mais mortal envolvendo o Boeing 777 na história. Residentes locais e militares são os primeiros a chegarem ao local da tragédia e recuperar os corpos e objetos da aeronave. A região onde o MH17 caiu é controlada pelos separatistas pró-Rússia e é muito complicada para se chegar, já que tropas estão em guerra ativa nela.
O acesso à imprensa é restrito e pouco se sabe sobre o que as autoridades locais vão fazer com os restos do avião. Os investigadores também sofrem muito para conseguir autorização para viajar ao local, já que os separatistas não confiavam que a investigação seria imparcial. Finalmente, alguns meses após o desastre, é que os investigadores são autorizados a inspecionar a cena da tragédia e chegar às suas conclusões. Se especulava que o Malaysian 17 tivesse sido atingido por algo parecido com um míssil devido ao cenário de batalha, e isso foi confirmado pela equipe de investigação. O projétil era proveniente de um sistema de mísseis Buk, atirado desde uma área de 320 km² no Oblast de Donetsk. Nas semanas anteriores à tragédia, vários aviões militares também estavam sendo derrubados na região, mas mesmo sabendo dos riscos, a Ucrânia não havia fechado o seu espaço aéreo. Ao invés disso, ela estava impondo medidas restritivas e no dia do acidente qualquer avião comercial só podia voar sobre aquela área a no mínimo 9.700 metros de altitude, o que não foi o suficiente para evitar o acidente com o 777. Incrivelmente, 160 outros voos já haviam passado exatamente pelo mesmo espaço aéreo no dia do desastre antes do MH17, o que mostra que as companhias aéreas não tinham ideia do risco que o conflito apresentava. A última coisa que os investigadores precisavam saber era quem disparou o míssil, mas essa é uma pergunta que até hoje não foi respondida. A Ucrânia diz que a Rússia forneceu o míssil para os separatistas no dia do acidente e que o disparo foi feito do seu território. No entanto, o serviço de inteligência alemã afirma que o sistema foi roubado por insurgentes militares ucranianos. Além disso, a Rússia nega qualquer envolvimento no erro e reafirma a culpa da Ucrânia por não ter fechado seu espaço aéreo problemático em primeiro lugar. Alguns minutos após o desastre, o ministro de Defesa da República de Donetsk presumidamente fez uma publicação em uma rede social, assumindo o crédito de ter derrubado mais um AN-26 ucraniano. Mais tarde, a postagem foi apagada e os separatistas negaram ter o equipamento necessário para derrubar um avião dessa maneira. A mídia russa também reportou que o primeiro-ministro de Donetsk chamou um dos diretores de mídia em Moscou 40 minutos após o abatimento do Malaysian 17, dizendo que possivelmente nós derrubamos um avião civil. No final, o passageiro que fez a brincadeira com o 777 na porta de embarque deu o tremendo azar de estar prevendo o seu futuro. Além disso, o avião envolvido no acidente tinha feito seu primeiro voo no dia 17 de julho de 1997, exatamente 17 anos antes da tragédia do MH17. No relatório final, os investigadores holandeses sugerem às linhas aéreas a melhorarem a análise de risco dos seus voos. Eles também aconselham que as companhias divulguem suas rotas mais regularmente, que assim os passageiros podem tomar melhores decisões se eles vão embarcar ou não em uma determinada viagem. Além disso, os investigadores pedem que os países sejam mais responsáveis em questão de fechar o seu espaço aéreo em situações visivelmente perigosas. Após o desastre do voo 17 da Malaysia Airlines, um memorial em homenagem às vítimas foi construído em Vijfhargen, na Holanda, alguns quilômetros a oeste de Amsterdã. O monumento foi construído sobre um gramado e ele é o desenho de um grande cachecol de solidariedade de mais de 200 metros de comprimento. O local inclui uma grande concha prateada no seu centro, além de 298 árvores plantadas, uma para cada vítima da guerra.